Olá, meninos! Hoje eu estou aqui para fazer a devolutiva dos exercícios de grandezas inversamente proporcionais. Nós vimos na aula anterior as diretamente proporcionais, que são aquelas que quando uma aumenta, a outra também, quando diminui, a outra também. O que são inversamente? É o contrário, é quando uma aumenta, a outra diminui, ou vice-versa. Então, como nós fazemos para distinguir isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Eu vou daqui de Franca até Ribeirão Preto. Se eu estiver com um carro a 100 km por hora, eu consigo chegar lá em 1 hora, certo? Se eu aumentar a minha velocidade, eu não vou chegar lá mais rápido, né? Se eu ando mais rápido, consequentemente, eu gasto menos tempo para chegar. Ou, se eu andar mais devagar, eu gasto mais tempo para chegar. Então, quando isso acontece, elas são inversamente proporcionais, tá? Então, os exercícios do livro eram assim. Uma impressora a jato de tinta imprime 100 páginas em 20 minutos. 4 impressoras iguais a essa imprimirão essa mesma quantidade de folhas em quanto tempo? Então, olha aqui, ó. Uma impressora, 100 folhas em 20 minutos, né? 100 papéis. Se eu tiver 4 impressoras para imprimir esse mesmo tanto, ou seja, isso aqui para mim é indiferente, porque é a mesma quantidade, tanto faz, quanto tempo eu vou gastar? Agora, vamos analisar. Como que eu faço para resolver isso? Eu vou lá e faço igual as grandezas diretamente? Já multiplico em cruz e resolvo o problema? Não, eu não posso. Primeiro eu tenho que saber se ela é inversa. Então, a gente vai usar, como eu dei o exemplo, a setinha para baixo. Uma impressora gasta 20 minutos. 4 impressoras vai gastar mais ou menos. Vai gastar menos, né? Se eu tenho mais impressora, menos tempo para imprimir. Então, elas são inversas. Então, eu vou colocar aqui que a setinha é para cima. Como que eu monto essa conta? A primeira, não tá para baixo, fica do jeitinho que está. 20 está para x. Assim como essa é inversa, eu inverto o resultado. 4 vai para cima, 1 vem para baixo. Agora é só resolver com a regrinha de 3. 4 vezes x, 4x. 20 vezes 1, 20. X é igual a 20, dividido por 4, que dá 5. 5 o quê? Minutos. Então, eu consigo fazer com 4 impressoras em 5 minutos. O segundo problema, ele fala de um cano de água que tem uma vazão de 6 centímetros quadrados. E ele consegue esvaziar a caixa d'água em 4,5 minutos. Se eu pegar um cano de 10 centímetros quadrados para liberar a mesma quantidade de água dessa caixa d'água, com a mesma vazão, ela esvaziará a caixa d'água em quanto tempo? Então, vamos pensar. Eu tenho a mesma quantidade de água dentro de uma caixa de água, e eu vou esvaziar. Se eu tenho um cano mais fino, eu gasto 4 minutos e meio. Se eu tenho um cano mais grosso, eu vou gastar mais ou menos tempo? Menos tempo, né? Então, aqui fica para baixo, aqui vai para cima. Então, eu vou ter que inverter. Vou montar. 4,5 está para x, assim como 10 está para 6. 10 vezes x, 10x, certo? 4,5 vezes 6, 27. X é igual a 27 dividido por 10, que vai dar 2,7 o quê? Minutos. Certo? Eu preciso lembrar uma transformação do minuto, né? Porque quando eu falo 4,5, eu tô dizendo que é 4 minutos e 30 segundos. E quando eu falo 2,7, eu sei quanto que é esse 0,7 em segundos? Não sei. Então, para eu saber isso daqui, é só eu fazer uma regrinha de 3 também. Eu ponho assim, ó. 1 minuto é 60 segundos, certo? Então,
0,7 do minuto dá quantos segundos? E aí eu consigo chegar em quantos segundos é esse 0,7, tá bom? E ele vai dar para mim 42 segundos, tá? Depois vocês façam o cálculo. Exercício número 3. Para fazer uma viagem escolar até uma cidade próxima, a escola de Maria precisa alugar um ônibus. O custo desse aluguel será distribuído equitativamente entre os alunos que participarão da viagem. A direção avisa que se 15 alunos participarem da viagem, cada uma terá que pagar R$ 25 pelo aluguel do ônibus. Se 30 alunos participarem da viagem, quanto pagará cada um? Então tá aqui, ó. O que é isso quando ele fala que vai distribuir equitativamente? Que é pela quantidade de alunos que eu tenho dentro do ônibus. Ou seja, quanto menos aluno dentro desse ônibus, mais cada um vai ter que pagar. Porque o preço do aluguel ele é um só. Ele tem que ser rateado entre os alunos que vão. Então, quanto mais alunos forem, menor o valor que eu pago. Então, olha lá. Essa daqui é para baixo. Se 15 alunos eu pago 25. Se eu dobrar o número de alunos, quer dizer que vai cair pela metade. Essa aqui eu consigo fazer de cabeça, eu já sei até a resposta, não é? Se eu tenho que 15 paga 25, se eu dobrei o número de alunos, quer dizer que o preço cai pela metade. Mas eu vou fazer para vocês tirarem a dúvida, ó. 25 está para X, assim como, vou inverter essa, 30 está para 15, certo? Vai ficar assim, 30 vezes X, 30x. 25 vezes 15 vai dar 375. X é igual a 375 dividido por 30. E isso vai me dar 12,50. Então, eu vou pagar R$ 12,50, certo? O número 4 eu fiz na aula de grandezas inversamente proporcionais, quando eu estava explicando a teoria, tá? Então, ele já foi resolvido. Número 5. Um ciclista viaja 48 quilômetros em 1h30. Aí tem duas questões. Letra A. Qual é a sua velocidade média nesse percurso? Então, vamos pensar assim. Primeiro, ele faz 48 quilômetros em 1h30. 1h30 em minutos dá 90 minutos, né? Certo? Velocidade média. Quando eu calculo velocidade média, eu não falo que ela é quilômetros por hora ou metros por segundo. Quando a gente está quilômetros e horas, né? Eu vou transformar os dois na mesma unidade de medida. Então, vamos lá, ó. 48 quilômetros, ele gasta 90 minutos. Se eu quero em 1 hora, ou seja, em 60 minutos, quantos quilômetros ele vai gastar, certo? Então, vamos fazer aqui. 90 vezes x, 90x é igual. 48 vezes 60 dá 2.880. X é igual 2.880 dividido por 90. Então, 288 dividido por 9 vai dar 32. 32 quilômetros por hora. É o que ele pediu, a velocidade média. Na letra B, ele fala para mim assim, ó. Mais tarde, ele faz o mesmo percurso, porém, com uma velocidade média de 38,4 quilômetros por hora. Então, quanto tempo ele vai gastar? Então, vamos pensar aqui, deixa eu apagar. Vou fazer aqui a 5, letra B, tá? Então, vamos lá, ó. 48 quilômetros é a distância que ele quer percorrer. Ele fez
38,4, que é o que ele fala aí, ele fez 38,4 por hora, então em 1 hora, ou seja, em 60 minutos, certo? Ele quer achar quantos minutos ele vai gastar para fazer os 48 quilômetros se ele tiver nessa velocidade de 38,4 quilômetros por hora. Então, aqui eu vou resolver. 38,4 vezes x, 38,4x. 60 vezes 48 vai dar 2.880. X é igual 2.880, que está multiplicando, passa dividindo, dividido por 38,4, que vai dar 75. Como eu coloquei meu tempo em minutos, vai dar 75 o quê? Minutos, ou seja, 1 hora e 15 minutos. Tudo bem? O número 6, ele fala dos professores que foram convocados para corrigir um vestibular, que era bastante concorrido. Então, eles contrataram 38 professores e estimaram que eles fariam esse serviço em 14 dias, trabalhando 8 horas por dia. Aí chamaram mais 18, trabalhando a mesma quantidade de horas, em quantos dias eles iam fazer. Então, presta atenção. Se eu tenho 38 profissionais para fazer os exercícios em 14 dias, se eu contratar 56, vai aumentar ou vai diminuir os meus dias? Vai diminuir. Então, ela é inversa. Então, eu vou montar, vai ficar assim, ó, 14 está para x, e essa daqui eu inverto. 56 está para 38. Multiplicando em cruz, 56 vezes x, 56x. E 38 vezes 14, 532. X é igual 532 dividido por 14. Opa, por 56. Olhando lá em cima. E isso me dá 9,5 dias. Ou seja, eles farão a correção desses exercícios em 9 dias e meio. Assim, a gente encerra os exercícios de grandeza inversamente proporcionais.